Glória a Deus. Que bênção, que gostoso, uma delícia. Até aqui você está sendo alimentado e vai continuar sendo alimentado mais ainda, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa nos sustentar a cada dia, porque é Ele a razão de estarmos aqui esta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou feliz porque todas as vezes que eu sou convidada para ministrar, já vai para 38 anos, treme as minhas pernas, meu coração acelera, minha boca seca, 38 anos. Toda vez que eu vou subir no altar do Senhor, eu tremo. Mas isso é temor. E eu falo para Deus, não tira não, pode deixar. E quem ia estar pregando hoje vai ter outra oportunidade de outra vez, né? Não pôde vir, quer dizer, está aqui, mas não pôde pregar, mas numa oportunidade vai pregar em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abrir o teu coração, abrir a tua mente para receber a palavra do Senhor. Palavra de cura, de milagres, como foi cantado aqui, né? A palavra do Senhor, nosso escudo. Amém? Eu vou começar diferente. Eu sempre faço a introdução para depois falar o tema. Mas hoje eu vou começar falando do tema. O tema é tempo de visitação, de cura e milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tempo de visitação. Teve um período, amados, um período onde foi um período de muita obscuridade, um período onde um período histórico, onde é chamado de período interbíblico. Foi um período onde Deus, Ele tirou a mão. Deus, Ele não agiu mais. Deus, Ele não preparou, não falou mais com nenhum profeta. E o domínio estava totalmente sobre aquelas pessoas que eram políticos. Então, era totalmente político. No entanto, Deus, no silêncio, Ele preparava o mundo para receber seu filho. Deus, Ele pode não ter falado, não ter preparado ninguém. Mas Deus já estava no silêncio, preparando João Batista, o precursor, e ninguém sabia. Nem ele mesmo, só quando o Senhor falou com ele. Então o mundo estava caótico. As pessoas sabiam que viria o Messias, mas não acreditavam. Então, foi nesse cenário, amados, nesse cenário, que Jesus Cristo veio com uma missão de salvar o que estava perdido. E quem estava perdido? Toda a humanidade. O homem se perdeu lá no Jardim do Éden. Foi lá que ele se perdeu. E nesse tempo que Jesus veio, ele veio para buscar os perdidos. A palavra do Senhor diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio. Jesus desceu a essa terra. Eu digo que essa terra é como um hospital, porque o mundo estava cheio de pessoas doentes, doentes na alma, doentes no espírito, afastadas de Deus. Porque quando nós estamos afastados de Deus, nós somos doentes. Então, nós estávamos, a Bíblia diz assim, que éramos como trapo de imundícia. Todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha. Não havia ninguém que invocasse o nome do Senhor. Amém? Estava lá em Isaías 66, depois vocês quiserem ler, 64, 6 e 7.
Então Jesus chegou nesse cenário. Jesus chegou num cenário onde a terra estava caótica, onde nós éramos como trapos de imundícia. A imundícia fede, não fede? Então esse mundo fedia, não fedia? Porque o pecado cheira morte. Então Jesus veio. Durante 3 anos, Jesus fez grandes coisas. Jesus curou, ressuscitou, fez milagres e salvou. Foi um tempo de visitação do Senhor. Um tempo em que Ele visitou a terra. Não se trata de uma visita qualquer, mas de uma visita que iria alterar vidas, lugares, histórias. Amém? Amém. E Ele diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Porque Jesus é a luz do mundo, Ele chegou para trazer luz. Em meio às trevas, Jesus chegou, porque Ele é luz. E ali Ele iluminou. Que coisa extraordinária, admirável. É Deus visitando os homens perdidos no pecado, mortos para Ele. E no entanto, Ele proporcionando vida. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é lindo demais. Deus na terra à procura de homens perdidos, derrotados, mortos pelo pecado, escravos de Satanás, mas Ele estava buscando para libertar. E a Bíblia diz que Ele veio para libertar os cativos da mão de Satanás. Então não há uma visita melhor do que ser visitado por Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar. Ele vai cear contigo e Ele nunca mais vai te abandonar. Porque Ele não abandona, somos nós que o abandonamos. Então eu convido você a estar lendo João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo-se deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água se é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Vamos passear. Vamos lá onde Jesus estava. Jesus, amado, Ele estava em todas as festas que tinha em Jerusalém, Jesus estava lá. E Jesus então sabia que tinha essa festa, era uma festa judaica, e Jesus estava lá. Jesus chegou em Jerusalém. E essa festa, amada, ela durava 7 dias, mas era a festa. Porque festa judaica é a festa, com dança, com comida, com bebida, é a festa. E durante uma semana, o povo colocava suas cabanas ali dentro eram várias portas, eles entravam e ali dentro eles armavam as suas tendas, suas cabanas para participar da festa. E Jesus estava lá nessa festa. Só que em vez dele se deter lá nos corredores da festa, da alegria,
Não. Vamos imaginar Jesus pondo a mão assim e falar assim: não vou aqui não, vou dar uma caminhada aqui. Vou ver como é que está o povo ali, lá na porta das ovelhas. Aquela multidão que eu estou enxergando lá. Bem lá tem um monte de gente que são cegos, são coxos, são enfermos, são doentes. Eu não tenho motivo para me alegrar nessa festa, mas eu tenho motivo para me alegrar lá no meio daquela multidão enferma, porque eu sei o que é que eu vou fazer com elas. Aleluia. Jesus sabia o que ele ia fazer. Então Jesus, ele foi lá para o tanque de Betesda. É chamado de casa de misericórdia, que ficava perto da porta das ovelhas. E é o interessante que essa porta era o lugar aonde vinham as ovelhas para serem sacrificadas. Quem que era que ia ser sacrificado? Que ovelha iria ser sacrificada por nós? Jesus. Ele ia entrar por aquela porta para ser sacrificado por nós? E ele foi lá. Ele foi lá e ele então começou a andar, irmãos. E eu falo para vocês, que contraste. De um lado, a festa. Do outro lado, estavam as pessoas enfermas. E a Bíblia fala que era uma grande multidão. Não eram poucos, porque lá tinha 7 alpendres. Cada alpendre, ele era lotado de gente. Era um lugar bem grande. Quando Jesus chegou ao tanque, ele viu uma multidão de gente doente, ressecadas de esperança, machucadas, deformada, gente amassada emocionalmente e existencialmente, gente com o coração sangrando por muitas feridas na alma. Olha o que Jesus estava enxergando naquele povo, amados. Olha o que ele estava olhando. Jesus olhou para aquelas pessoas. Ele via aqueles seres humanos todos enfermos, doentes, precisando de uma cura. E ele chegou, ele estava ali, o Deus da cura, visitando aquele lugar. Porém, eles estavam desapercebidos, eles estavam intertidos, cuidando para pular naquele tanque para serem curados. Então eles não perceberam o Deus da cura, eles não perceberam Jesus. Eles não viram que aquele que estava ali era o único que podia mudar a história da humanidade. O mundo está assim, amados. O mundo está tão desapercebido que não estão percebendo Jesus, que é o único que pode curar, salvar, libertar e levar para o céu. Que triste, né? Que triste. Eles escolheram aquelas águas do tanque de Betesda e não escolheram o Senhor que é a água viva, a água pura, a água que cura. Eles não escolheram. Sabe? Um dia ele falou para aquela mulher lá naquele tanque, lá para a samaritana, ele disse assim: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Você vai ser salva. Você vai ser curada. Você vai viver para a eternidade. Aquelas pessoas ali do tanque de Betesda não entenderam que aquele ali era a fonte da água viva. Oh, Deus. Né? Eles poderiam terem sido curados, mas não perceberam Jesus. Sabe, as pessoas buscam algo que possa lhe dar esperança, que possam lhe dar resposta, que possam lhe dar solução imediato, sabe? E Jesus está ali no tanque. E aquele tanque, ele era como um hospital. Vocês sabiam que aquele tanque de Betesda não era real a cura? Tanto que quando você lê, está em colchete. Ali não era, ali foi uma lenda que foi contada. Eles contaram porque o povo ia naquele lugar para buscar cura. Sabe o que acontece? Uma vez alguém pulou lá dentro e
aconteceu uma cura, isso é uma lenda. E o que acontece? Os parentes daqueles coxos, daqueles enfermos, daqueles que estavam com doenças que não tinham cura, eles iam lá naqueles tanques, perto daquele tanque, e deixavam seus doentes lá para morrer. Porque eles sabiam que era muito difícil eles serem curados. Os ricos compravam o seu lugar bem próximo da boca do tanque e pagavam os seus escravos para eles poderem, assim que eles movimentassem as águas, eles mergulharem. Mas a história, e nem a Bíblia conta que houve cura, mas a Bíblia conta da cura dos milagres de Jesus. Amém? Amém? Eu chamaria, amados, esse tanque, eu chamaria de tanque não de misericórdia, mas do tanque do egoísmo. Sabe por quê? Porque os mais espertos chegavam primeiro. Os mais espertos pulavam. Sabe? O texto nos diz que neles ficavam ali, nos alpendres, deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, está lá em João 5,3. Eles almejavam a cura, esperando o movimento das águas. E aquele que se lançasse primeiro seriam curados. Mas que água fraquinha, né? Só curava um. Jesus, ele cura multidões. Amém? Essa água cura um. Isto é, se cura. Dá a dúvida, né? Água fraca. Mas lá estava Jesus caminhando no meio da multidão. E de repente, ele olha. Que monte de gente. Mas ele enxerga um. No meio da multidão, ele enxerga um. Que bem-aventurado esse homem. Porque o Senhor enxergou ele ali. E ele enxerga um, irmãos. E aquele homem estava entrevado em sua cama. Para ele não tinha mais esperança. Ele estava lá. Ele não conseguia se movimentar, se mover para pular dentro do tanque. E se ele resolvesse se arrastar e pular dentro do tanque, ele ia morrer. Por quê? Não tinha ninguém para mergulhar e tirar ele? Então, aquele homem estava assim há muito tempo, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que há 38 anos ele estava esperando por um milagre. 38 anos. Está lá em João 5:5. Há 38 anos. Então, amados, nós esperarmos um dia, uma semana, um mês ou até um ano, a gente consegue esperar até. Mas 38 anos. Não havia mais esperança, gente. Ele só estava ali. Ninguém sabe como ele chegou ali, quem o colocou ali. Será que há 38 anos ele não estava ali, naquele lugar? A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes, mas fala que ele estava nesse estado há 38 anos. O interessante é que havia uma grande multidão e Jesus só se dirigiu para esse. Sabe por quê? Porque Jesus, ele olha para o meu, para o seu coração. Às vezes o milagre era para chegar até você, mas seu coração não está aberto para receber o milagre. Mas aquele homem, ele estava com tudo que ele não reconheceu Jesus, mas o coração dele estava aberto para receber o milagre. Sabe, amado, ele conhece eu, ele conhece você, ele conhece o nosso passado, nossas dores, nosso sonho. Ele sabe onde lateja na sua alma. Jesus sabe. Este homem era um retrato do desespero. Ele não tinha mais sonho, ele não tinha mais nada. A sua causa, humanamente falando, era uma causa perdida. Era uma causa perdida. Ele havia perdido muitas coisas pelo caminho. Seus movimentos, sua integridade, sua saúde e talvez a sua família. Esse homem estava ali esperando que alguém se compadecesse dele, amado. Parece que ele já tinha se acostumado a seu estado de miséria. Quantas pessoas não têm acostumado ao seu estado de miséria? É assim mesmo, minha vida é assim, não tem mais jeito. Tem jeito, sabe? Tem jeito. Eu imagino Jesus caminhando até ele.
e ele alheio à presença de Cristo. Jesus caminha até nós e às vezes nós estamos desapercebidos, não estamos percebendo que Jesus está falando conosco. Talvez nossos ouvidos estejam tapados para não ouvir a voz do Mestre. Enquanto ele diz: eu quero te abençoar, eu quero liberar bênção na sua vida, eu quero gerar milagre na sua vida. E às vezes nós mesmos não estamos abertos para receber. Nesse momento, amado, que Jesus olha para aquele homem, ele se dirige a ele. Ele se dirige a ele de uma forma tão interessante. Ele chega perto do homem, ele não toca. A Bíblia não diz que ele toca. A Bíblia diz que ele fala. A Bíblia diz que ele olha para aquele homem e ele diz assim: queres ser curado? Que interessante, né? Jesus perguntar se você quer ser curado. Porque até as bênçãos, às vezes, Jesus pergunta se nós queremos, porque tem pessoas que nem querem. Você vai perguntar para uma pessoa que está no mundo se ele quer Jesus? Ele diz que não. Ou ele diz que já tem, mas sem ter. Isso é negar a cura, é negar a bênção. E eu conheço muita gente assim. E olha a resposta daquele homem quando Jesus perguntou: queres ser curado? Ele disse assim: Senhor, não tem quem me ponha no tanque. Ele não percebeu que era Jesus. Não tem. Olha, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, sabe? Eu sou sozinho, eu não tenho ninguém na minha vida, Senhor. Eu não tenho. Aí o Senhor olha para ele e deve pensar assim: mas eu tenho a solução para você. Eu tenho. Aleluia. Ele não reconheceu Jesus. Muitas vezes você está na igreja, amados, pregando, cantando um louvor, falando do feito do Mestre. Às vezes a própria igreja não recebe, não dá um glória a Deus, não diz aleluia. Receba o Senhor, sabe? Nós precisamos perceber a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo no nosso meio, sabe? Aquele homem, ele não tinha entendimento de nada, ele estava tão envolto nos seus problemas, que tanto fazia para ele ser curado ou não. Sabe, uma coisa que muito, eu lendo essa passagem me chamou a atenção. Aquele homem, ele não estava preso apenas na sua cama. Ele não estava preso só àquela paralisia, mas ele estava preso ao seu passado, às suas memórias amargas, à sua culpa. O pecado havia jogado ele naquele lugar de leito existencial. Não era aquela cama o seu empecilho, mas era o que estava dentro da mente e da alma daquele homem, que estava impedindo ele de ser curado. Tanto que ele não viu Jesus. E Jesus disse para ele quando o curou: não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Está lá em João 5,14. Então, o que estava prendendo aquele homem era coisa muito séria, amados. Era muito sério. Por isso Jesus falou para ele não pecar mais, porque para que não acontecesse o pior com ele. Jesus conhecia aquele homem. Jesus conhece eu, Jesus conhece você. Jesus vê o que ninguém vê. Ele conhece os bastidores da sua mente, os arquivos secretos do seu coração. Ele conhece os porões da nossa alma. Jesus vai lá no profundo. Jesus vai no nosso ID. Na psicanálise ID é um lugar onde todas as emoções, tudo que acontece conosco está ali guardado. Jesus vai naquele lugar, naquele ambiente secreto, sabe? Para mudar a minha e a sua história. Precisamos nos mover pela palavra do Senhor. Sabe, amado? Ele diz assim que ele coloca um caminho no ermo e rio no deserto, se você acreditar que Ele pode fazer. Aleluia! Só Ele pode fazer, porque Ele é o Deus que tudo pode, amados. O tempo de humilhação, de cativeiro daquele homem acabou no momento que Jesus chegou ali.
Não foi no momento que ele pegou sua cama, não. Foi no momento que o Senhor chegou. Porque o Senhor já tinha um propósito de cura no coração para com aquele homem. E o Senhor tinha propósito de cura também para todos aqueles que ali estavam. Mas só um foi curado. Quantos ali perderam a chance, amado, de serem curados, de receber um milagre? Quantos que estão na igreja, que estão doentes, deprimidos, magoados, feridos, se sentindo sem valor, sente que a vida não vale mais nada, inclusive a vida cristã. Quantas pessoas estão na igreja dessa forma? Mas eu quero dizer para você, o dia que você levantou sua mão e disse: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Você disse: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar minha vida. Eu creio que o Senhor é o único que pode. Só Ele. Só Ele. Então não aceite quando o diabo cochichar no seu ouvido e dizer que você não tem valor. Não aceite o diabo cochichar na sua mente e dizer que você não é nada. Você diz: diabo, eu sou filho, filha amada do meu Pai e fui resgatado pelo sangue de Jesus. Sabe, amado, Deus, Ele vê resposta em nossas orações. Deus vê. Às vezes a resposta não chega no momento, mas ela vai chegar. Sabe, amados, aquele homem, ele foi encontrado por Cristo. Acredite, Jesus vai te encontrar naquele problema, naquela circunstância que para você parece impossível. Jesus vai te encontrar lá. Continue orando e crendo. Jesus tem um diagnóstico certinho para você. Muitas pessoas não querem se apresentar quando ela tem problema, ela se acha que ela é fraca. Mas quem é forte é Jesus, nós somos fracos mesmo. Mas Jesus nos faz forte. É Jesus que nos levanta. Ele diz que levanta do monturo necessitado, amados. É Ele que tira da prisão aquele que se encontra preso por Satanás. Quero dizer, amados, que nós precisamos de cura. Cura emocional, cura espiritual, cura familiar, cura nos relacionamentos, cura no caráter. Não tem quem não precise. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é regenerado instantaneamente. Mas nós temos uma caminhada com Cristo. E aí, o processo da santificação é que vai limpando tudo aquilo que precisa ser limpo em nós. Amém? Pareceu estranha a pergunta de Jesus para aquele homem: quer ser curado? Mais estranho foi ele não ser curioso. Você reparou que ele não foi curioso? Vocês repararam? Jesus perguntou: tu quer ser curado? Gente, sabe o que eu faria? Quem é o Senhor? O que o Senhor quer? O que o Senhor tem para me dar? O senhor vai me curar? Quem é o Senhor? Qual que é seu nome? Eu faria assim. Eu sou curiosa. Mas aquele homem não era. Eu não sei, Francisca. Mas aquele homem não foi. Não foi nem um pouquinho curioso. Jesus perguntou: tu quer ser curado? Olha aqui que fala aqui, ó. Quer ser curado? Aí lá no 8, o Senhor Jesus disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado, catou o leitinho dele e foi embora. Simples assim. Nem olhou para trás, nem olhou para ver se Jesus estava curando outros, nem olhou para saber, para olhar no rosto de Jesus. Ele não fez nada disso. Nada, amados. A Bíblia diz que depois os fariseus encontraram com ele, falou assim: quem que te curou? Aí olha o que ele responde assim, ó. Perguntaram para o que fora curado. Ele responde assim, ó. Quem era? Mas o que fora curado não sabia, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrando ele, aí que ele foi saber quem era que curou ele. Era Jesus. Aí ele foi lá para os fariseus e disseram: foi Jesus que me curou. Mas também não foi lá dizer assim: ó, obrigado aí por você ter me curado, não. Sabe? É bem interessante, né?
E, olha, Jesus ele faz a pergunta para nós, ele faz a pergunta para a igreja: queres ser curado? Queres ficar sã? Então reconheça suas deformidades, suas doenças espirituais, emocionais, morais. Enfrente seus traumas, seus medos, enfrente os dramas da sua consciência. Às vezes, amado, nós precisamos perdoar, às vezes nós precisamos nos consertar, às vezes nós precisamos nos alinhar, mas muitas vezes nós deixamos para depois. Um dia, quem sabe? Sabe, amados, quando o Senhor fez aquela pergunta para ele logo falou para Jesus assim: eu não tenho ninguém. Sabe, quando ele falou isso, ele estava dizendo assim: eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu reconheço. Eu não tenho ninguém mesmo, então eu preciso da sua ajuda. Você quer uma solução para a sua vida? Se entregue totalmente ao senhorio de Cristo. Acredite que só Ele pode mudar a minha e a sua história, Matos. Jesus tem um remédio certinho para nós. Quer ser curado? Essa pergunta é um chamado à fé. É como se Jesus dissesse: você quer ser curado? Então confie em mim. Acredite que só eu tenho poder de te curar. Jesus estava falando isso. Jesus, em todas as coisas, ele tem um propósito, tá, irmão? Aquele homem, ele estava numa sepultura existencial, mas Jesus iluminou os olhos dele para que não dormisse o sono da morte, como diz lá em Salmo 13:3. Jesus ilumina os nossos olhos para nós vermos a luz dele brilhar sobre o nosso rosto, para não dormirmos sono da morte. E ele quer que nós sejamos seu pé para andar aqui na terra, sua mão para tocar aqui na terra, sua boca para levar o evangelho para o mundo. Jesus quer nos usar como, quando, da maneira que ele quiser. Por isso ele está te dando a oportunidade da cura, de você conhecer ele e fazê-lo conhecido. Amém? E para concluir nossa breve pregação, que tipo de cura, amados, você está precisando? Cura é bênção, viu? Cura é bênção. Cura é bênção de Deus. Quando Jesus curava, ele também salvava e abençoava. Olha quanta coisa boa que a gente recebe na cura, né? Então hoje Deus nos convida a receber a cura, para sermos totalmente transformados. Deus, quando cura, ele opera no sobrenatural. Glória a Deus. Então o Senhor diz assim que sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Salmo 147:3. Hoje Deus te visita. Lembra como é o nome, como é que é o tema? Tempo de visitação, de cura e milagres de Jesus Cristo. Amém? Então hoje Jesus te visita, sabe? E Ele quer que nós achemos maravilhoso a visita dEle, sabe? Porque Ele tem compaixão de nós. Ele sente as nossas dores, tá? Jesus, ele sente a coxeadura do aleijado, a dor do enfermo, do doente, o isolamento do leproso, tá? O embaraço do pecador. Por isso, ele diz que não é simplesmente que ele quer nos ajudar, mas ele quer nos curar. Ele quer fazer milagre. Ele quer fazer da tua vida uma novidade de vida. Ele quer que você viva assim. Então, a vida, amados, em Jesus, a esperança em Jesus, a cura em Jesus, há milagres em Jesus. Receba a visitação do Senhor, receba a cura total e completa, como aquele homem de Betesda recebeu, para que se manifeste sempre o poder de Deus em sua vida. E ali, e até a consumação dos séculos, Deus estará conosco. Amém? Então eu convido você, igreja, a se colocar em pé. Quem pode? Porque nós vamos estar fazendo uma oração.
E eu quero que você, depois eles vão cantar um hino, eu quero que vocês repitam com fé esta oração. Esta oração é como um ato profético. Vocês vão dizer assim, levanta a sua mão direita, fecha os teus olhos e diga, Senhor Jesus. Mas você vai falar com toda a força do teu coração. Eu rejeito. Falta de perdão. Falta de fé. Demência espiritual. Todo ressentimento. Raiz de amargura. Mente embotada. Medo. Dúvida. Incredulidade. Rancor. Mágoa, ódio, espírito de fofoca, inveja, soberba, orgulho, autorrejeição, culpa, pensamentos impuros, desejo de morte, rebeldia e todo tipo de enfermidade. Todo tipo de doença. Eu rejeito todo esse lixo. E jogo fora. Vocês vão jogar. E jogo fora da minha mente. Vai jogando, irmãos. Eu jogo fora da minha mente, do meu coração, da minha alma, da minha vida. Todo esse lixo. Ele não me pertence mais. Em nome de Jesus. Agora você vai dizer assim, eu declaro a minha saúde física, mental, espiritual, emocional, psicológica, completamente restaurada e sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.